Um homem começou a mudar de comportamento do nada e dizia para os amigos que alguém tentando matá-lo, a ponto de ele querer ir de um país para o outro para fugir desse suposto assassino. Blair Adams era da Colômbia Britânica e trabalhava lá como capataz de uma construtora em Surrey, no qual ele não era apenas muito bom, mas também amava muito seu trabalho. Era um cara muito trabalhador, estava sempre otimista, sempre feliz, e ele era apreciado por todos que ele conhecia. Mas em julho de 1996, ele começou a ficar estranho, se tornando uma pessoa completamente diferente, agindo de forma muito estranha, tinha muita ansiedade, oscilação de humor frequente. Ele mencionou a alguns de seus amigos que estava deprimido e se sentia realmente muito estressado. Ninguém sabia o que causou essa mudança repentina no comportamento do Blair, ou em sua personalidade ou na maneira como ele estava se sentindo. Ele havia lutado contra ilícitos e álcool no passado, mas todos diziam que isso era uma coisa do passado e ele havia mudado. Todos ao seu redor estavam estranhando muito essa mudança. Não dava para entender como ele passou de um cara muito trabalhador e despreocupado, que se dava bem com todo mundo e era muito querido por todos, para um cara que estava tendo essas grandes mudanças de humor, cheio de ansiedade. Ele ficou muito triste do nada. Foi tão de repente que todos notaram, inclusive a sua mãe, e perguntou a ele o que havia de errado. E então ele disse que não devia contar a ela sobre isso. Mas ficou por isso mesmo, ele não disse nada. Então, no dia 5 de julho de 1996, o Blair foi ao banco e tirou todas as suas economias, que eram cerca de $6.000. Ele então esvaziou seu cofre, que tinha milhares de dólares em joias, ouro e platina, e simplesmente limpou tudo. Ele tirou todos os $6.000 em 3 moedas diferentes, em dólares canadenses, dólares americanos e também alemães. Ele empacotou tudo em uma mochila verde e também comprou uma pochete preta para colocar todos os seus itens como ouro, joias e outras coisas dentro, e também comprou uma bolsa preta para colocar todos os seus documentos e recibos. 2 dias depois de fazer isso, ele foi para a fronteira tentar atravessar do Canadá para os Estados Unidos. Mas ele foi barrado. Aquela grande quantia levantou suspeitas. Os policiais acharam que poderia ser relacionado a ilícitos. Ele ficou transtornado e foi até a casa de um amigo pedindo transporte até a fronteira e ajuda para entrar nos Estados Unidos. E alguém queria matá-lo. Ele não conseguiu essa ajuda, então ele foi embora. No dia seguinte, na segunda-feira, Blair foi ao trabalho para pedir demissão e pediu seu último salário. Então ele foi e gastou $1.600 em uma passagem aérea para Frankfurt, Alemanha, para o dia seguinte, mas ele nunca conseguiu pegar esse voo, porque algumas horas depois de comprar essa passagem, ele queria desesperadamente entrar nos Estados Unidos. Então no dia seguinte, terça-feira, ele entrega suas passagens da Alemanha e volta para a fronteira dos Estados Unidos e tenta entrar novamente. E dessa vez ele realmente consegue passar. A primeira coisa que ele fez foi ir para o Seattle. E quando ele chega, ele compra uma passagem só de ida de $770 em Washington. Quando ele chega em Washington, ele simplesmente sai e vai direto para Connellsville, que fica a cerca de 800 km de Washington. Ele alugou um Toyota branco para dirigir até essa cidade. E ele foi visto em um posto de gasolina às 17h30, na quarta-feira. Enquanto ele está nesse posto de gasolina, ele diz ao frentista que não consegue ligar o carro. Não sabia o que estava acontecendo. Então o frentista dá uma olhada no carro, dá uma olhada nas chaves e diz: "Você tem as chaves erradas, é por isso que não consegue ligar o carro, porque essas não são as chaves certas para esse carro." Então, como ele chegou lá se não tinha as chaves certas? Ele tinha a chave de um carro que não era aquele. Então disse ao frentista que não tinha nenhuma outra chave com ele. Eles procuraram, mas não conseguiram encontrar nada. Então ele tem que ficar em Connellsville porque ele não podia ir a lugar nenhum. A locadora está fechada até o dia seguinte e ele não tem as chaves do carro e ninguém sabe por quê, o que aconteceu. Então ele pega carona com um caminhão de reboque para um hotel próximo e o caminhão também leva o carro para um pátio de reparos. Quando ele chega ao hotel Fairfield Inn, ele estava agindo de forma muito estranha e um dos trabalhadores lá disse que ele estava realmente muito agitado, ansioso. Ele estava se movendo o tempo todo, estava agindo como se estivesse esperando alguém vir buscá-lo. Ele foi pego nas imagens de segurança do hotel
e ele entrou e saiu do hotel 5 vezes no espaço de 1 hora antes de finalmente voltar e pegar um quarto. Enquanto ele saía para fora do hotel, ele ficava constantemente olhando, verificando por cima dele, assim, dos ombros, como se alguém estivesse vindo, como se ele estivesse esperando por algo. Então, a última vez que ele faz isso, ele entra, né? Ele paga um quarto de $100 com $150 e não aceita o troco. Ele pega a chave dele às 19h37. Ele sai do hotel e nunca mais volta. 12 horas depois, na quinta-feira, 11 de julho, a cerca de meia milha do hotel, o corpo dele foi encontrado no estacionamento de um hotel inacabado pelos trabalhadores da construção. Seu corpo foi encontrado espancado e nu da cintura para baixo. Sua camisa foi rasgada, seus sapatos e suas meias estavam do avesso. O tenente Jones, que estava no local, disse que parecia que Blair não tinha tirado as próprias calças. Outras pessoas tiraram as calças dele. Há uma diferença, né, quando você tira as suas próprias calças e quando outra pessoa tira, né? A perícia, né, consegue identificar tudo isso, né, gente? Já tinha essa evidência que foi outra pessoa que tirou a calça dele. Ele foi espancado, ele tinha arranhões e cortes por todo o corpo. E algumas dessas feridas, né, tinham defensivas também, o que mostra que ele tentou se defender e lutar contra os agressores. Mas ele levou um golpe fatal no estômago, que rompeu. Eles fizeram uma identificação do seu corpo. Tinha $2.000, tinha joias, tinha $2.000 em joias e ouro e uma pequena bolsa no bolso. Ele tinha outra bolsa contendo todos os seus recibos e outras coisas, como até suas passagens aéreas. E ele tinha $4.000 em moedas canadenses, americanas e alemãs ao redor do seu corpo. A cerca de 3 metros de distância dele, eles encontraram suas calças khaki. Depois que encontraram o corpo, eles fizeram uma busca. Não havia armas do crime, nada ao redor de seu corpo. Eles revistaram o quarto do hotel também, mas eles não encontraram nada. Quando sua família foi alertada, eles não tinham ideia do porquê ele estava em Connellsville. Ninguém tinha ideia do porquê ele foi a qualquer um desses lugares que ele foi. Ele não conhecia ninguém lá, ele não tinha negócios lá e geralmente ele não tinha razão para estar lá. Então isso nos leva às teorias deste caso. Tem a teoria do suicídio, mas acho meio difícil, né? Porque ele tinha ferimentos defensivos em seu corpo, ele também tinha suas calças tiradas por alguém. A família e amigos estão convencidos de que ele não faria isso, não importa o que ele estava lutando. Mas assim, a gente nunca sabe, né? Mas a teoria não faz sentido, né? Porque as evidências dizem que não. Parecia que ele estava fugindo de algo e talvez ele tenha se cansado de fugir dessa coisa e então decidiu acabar com isso, porque ele não queria viver sua vida com medo dessas pessoas. Ele pensou que iria matá-lo. A teoria do pescoço é que isso foi um atropelamento acidental, o que também não faz muito sentido, porque ele morreu de um golpe no estômago. Tinha ferimentos defensivos. Não há nenhuma evidência para apoiar essa teoria. Então seria realmente muito estranho para ele estar fugindo de pessoas que estavam tentando matá-lo e ele apenas morrer acidentalmente de um atropelamento. Considerando a maneira como ele foi encontrado, definitivamente não poderia ter sido um assalto, que era uma das teorias, porque todo o seu dinheiro foi encontrado ao redor dele. Não há como determinar por que alguém iria querer assassiná-lo ou qual era o motivo por trás disso. Porque ninguém tem ideia, e quando ele disse ao amigo que achava que alguém iria matá-lo, ele não mencionou o porquê, ele não mencionou nada. Esse crime até hoje não faz sentido para a polícia, nem para os familiares, nem para ninguém, né, gente? Não era simples paranoia, afinal ele foi assassinado. Não foi um roubo que deu errado ou uma negociação de ilícitos. Havia muito dinheiro ali. Pelo que contam, não existia motivo pessoal nenhum que poderia ser tão terrível o suficiente para chegar ao conhecimento de alguém e ao ponto de ser sério bastante para que uma pessoa fosse perseguida de um país para o outro e depois morta de maneira tão bizarra e envolta em mistérios. Nada faz sentido nesse caso. Por exemplo, o que queriam virando as meias do avesso? Blair levou para o túmulo o que aconteceu naquela noite. E o caso sendo tão estranho, ninguém tem ideia de onde começar a procurar um culpado. E vocês, gente, me contem todas as teorias possíveis que passaram na cabeça de vocês, né? Porque, assim, esse caso é bizarro, né? É estranho. Infelizmente,
ele levou com ele, ninguém até hoje descobriu o que aconteceu. E é muito misterioso, muito estranho. Porque assim, poderia ser também que ele estava vendo coisas e tal, mas como que tem evidências de que tinha alguém ali? Então é isso que não se encaixa. É muito estranho. Então, galera, se você gosta de casos reais, lendas e mistérios, fique por aqui. Já vai deixando seu like, compartilhe com alguém que gosta também desse tipo de conteúdo. Comentem aqui o que vocês acharam do caso, quais são as teorias de vocês. E também, se você quer ver algum caso aqui, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.